Graça e paz, parte do nosso Senhor Jesus Cristo, Espírito Santo, que nós habita. Louvamos e agradecemos ao nosso bom Deus, mais essa graça que nos é concedida, por estarmos mais uma madrugada do amanhecer desse domingo, dia 7 de janeiro de 2024. Continuando aqui o estudo da palavra de Deus, o estudo genuíno da palavra, levando o conhecimento da palavra de Deus de maneira criteriosa, não buscando o nosso próprio objetivo de maneira nenhuma, mas buscando o fortalecimento e o crescimento da igreja por meio desta palavra, desses estudos que realizamos aqui pelas madrugadas. E temos certeza que o Espírito Santo, ele está conduzindo esta palavra aos corações daqueles que precisam ouvir. Jesus disse uma frase muito importante entre todos aqueles a que ele falou. Ele disse: eu não vim trazer paz, eu vim trazer guerra. Então nós trazemos uma palavra que confronte. Jesus, os ensinamentos dele confrontava, gerava guerra. Ele disse: eu vim trazer divisão. Pai se levantará contra filho, filho contra pai, nora, esposa, por causa desta palavra, por causa do meu evangelho, disse ele. Então nós não estamos aqui para trazer um evangelho que agrade as pessoas, ou um evangelho enganoso para justificar os seus interesses e você enganar a igreja, querendo mostrar à igreja que o Velho Testamento é mais importante do que o Novo, que os personagens do Velho Testamento é mais importante do que Jesus. Isso aí é uma falta de sensatez muito grande. Jesus, quando ele disse para as pessoas que estavam na sinagoga, inclusive um escriba, um mestre da lei, estava ali, e os seus seguidores, e ele afirmou ser maior do que Moisés, de que ele próprio era a lei. Isso trouxe uma revolta muito grande. Quiseram até matá-lo, arrastaram ele para apredejá-lo, mas a palavra diz que ele, Jesus, passou no meio deles e foi embora. Não conseguiram aquilo que eles queriam, ou não aceitar a verdade. Então, quando uma pessoa não aceita a verdade de Deus, que é pregada, que é genuína, ela vai procurar uma outra palavra para justificar, para dizer que elas estão certas, que nós que estamos ensinando a verdade estejamos errados. Isso partindo de líderes religiosos, nós ficamos perplexos, porque deveriam estarem defendendo o Evangelho. Quem morreu por nós? Quem morreu na cruz por nós? Quem morreu na cruz por você? Quem morreu na cruz pela igreja? Foi Jesus? Ou foi Abraão, Moisés, algum profeta? Salomão, será que morreu por nós no lugar de Jesus? Uma coisa nós aprendemos quando nós lemos criteriosamente a palavra de Deus. O apóstolo Paulo escrevendo aos Coríntios, ele diz que o Evangelho, aqui as Escrituras, ela foi escrita para 3 povos: judeus, gentios e igreja. Ao ler essa palavra, nós temos que ter
responsabilidade para saber para quem está sendo escrito aquilo que nós estamos falando. Não podemos pegar uma palavra direcionada aos judeus do Antigo Testamento e aplicar como uma regra na vida da igreja. A igreja nasceu no dia de Pentecostes. Os ensinamentos direcionados à igreja é de Mateus a Apocalipse. Esses são os ensinamentos que a igreja deve seguir. Se estiver fora disso, diz o apóstolo Paulo, se alguém vier pregar um outro evangelho que não seja esse evangelho que nós estamos pregando, que ele seja anatema, que ele seja amaldiçoado. E o que nós temos aí observado e percebido é pessoas pregando um outro evangelho, que não é o evangelho aqui. Por quê? Porque se eles forem pregar verdadeiramente esse evangelho aqui, aí eles, os seus interesses próprios, vão por água abaixo. E por eles amarem mais os prazeres e o dinheiro, as ostentações, os status, para justificar as suas riquezas acumuladas, que Jesus renega isso, aí eles têm que procurar uma outra palavra, que não seja esse evangelho. Mas o Espírito Santo está trabalhando na mente da igreja dele. O Espírito Santo está trabalhando na mente daquele que é a igreja de Jesus, para entender e compreender a verdade. Porque nós anunciamos a verdade. Se você não aceita, você vai ter que prestar conta com Deus, não é comigo não. Mas a verdade estamos pregando. E quem pode nos julgar que não pregamos a verdade? Que não nos levamos a palavra genuína de Deus à sua vida? Você aceita se você quiser. Você crê se você quiser. Mas você só não pode escolher o resultado. Agora fica feio para um pastor, um líder religioso, ao ouvirem esses ensinamentos, ao terem conhecimento desses ensinamentos, que exatamente confronta a vida que eles vivem, usar de uma palavra que não tem nada a ver com os evangelhos, que não tem nada a ver com a igreja de Jesus. Basta você buscar o discernimento do Espírito Santo de Deus, você como igreja, para entender isso. Eu não posso aplicar como uma regra de vida algo que está escrito no Antigo Testamento para querer me justificar. Não posso usar dessa artimanha, porque o apóstolo Paulo diz que isso é uma artimanha enganosa, fraudulenta. E ai daquele que se comporta e age desta maneira, porque será cobrado com grande rigor diante de Deus. Então eu prefiro essa palavra de Deus. O que é para a igreja está escrito aqui. O que foi escrito no Antigo Testamento foi referido a Jesus. Foi profetizado a respeito a Jesus. Os exemplos do Antigo Testamento servem para edificar a nossa fé. Há muitos exemplos no Antigo Testamento que edificam a nossa fé, que nos leva a crer em Deus. Mas não podemos usar o proceder de alguns deles que trouxeram resultados negativos até hoje sobre a nação de Israel, como foi o caso de Salomão, para querer justificar que o evangelho aqui pregado pelo apóstolo Lucas no capítulo 4 esteja errado. E o que o Salomão disse lá esteja certo. Aí com quem você vai ficar?
Com quem você vai acreditar? Salomão morreu para te salvar ou foi Jesus? Eu vou ficar com essa palavra aqui, eu vou ficar com Jesus. Ou vou ficar com os ensinamentos aqui de Jesus e dos apóstolos. Porque é nesses ensinamentos que eu vou ganhar a vida eterna. Que eu vou obter a vida eterna por meio de Cristo Jesus. Não é pelos ensinamentos de Salomão ou qualquer um outro do Antigo Testamento. É por esses ensinamentos aqui. Tanto de Jesus, por meio dos apóstolos, ao escrever os evangelhos, testificando a respeito de Jesus, do que ele falou, do que ele ensinou, e os apóstolos que deram continuidade. Então nós estamos aqui no livro de Atos dos Apóstolos. E o apóstolo Lucas aqui traz a narrativa de um acontecimento que foi inédito, foi único, que aconteceu por meio da igreja representada pelos apóstolos. Um casal que vai levar uma oferta à igreja e acabam exatamente sendo mortos por causa dessa oferta. Agora você vai entender isso se você ler com critério essa palavra. Se nós estudarmos ela de maneira correta. Como pode isso acontecer? Você pode estar imaginando. Então vamos ler. Capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 11, fala exatamente desse casal chamado Ananias e Safira. Diz assim a palavra: entre mentes, um certo homem chamado Ananias, com sua esposa Safira, também vendeu uma propriedade. É como está escrito no capítulo 4. O evangelista Lucas, o apóstolo Lucas, ele traz a narrativa no capítulo 4, que as pessoas, elas tinham tudo em comum, a igreja naquela época. Os mais ricos vendiam suas propriedades e dividiam entre os necessitados, e não havia um necessitado sequer. Aí qual é o pastor que vai aceitar isso? Para ensinar essa verdade, tenha peito, coragem de ensinar essa verdade. Se ele próprio está sendo beneficiado pelas riquezas, pelas luxúrias. É lógico que essa pessoa, que é contrária ao que está escrito aqui, embora esteja pregando a palavra, mas é contrário ao que está escrito aqui, aos ensinamentos do Novo Testamento, ele vai procurar um meio, uma artimanha enganosa. Vai usar algum texto da palavra para querer cobrir essa verdade. Mas o apóstolo Paulo disse algo muito importante lá em Romanos. Não há nada contra a verdade, a não ser a favor da verdade. E Jesus disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então eu fico com Jesus. Eu fico com os ensinamentos de Jesus e dos apóstolos. Se você quer seguir outros ensinamentos, outro evangelho que não seja esse, porque o evangelho começa aqui, a partir do livro de Mateus até o livro de Apocalipse. É esse evangelho. E se alguém trouxer um outro evangelho que não seja esse, é amaldiçoado, é anatema. Então, as pessoas começaram a ser abençoadas. Começaram a ter tudo em comum. O amor de Deus era derramado, a graça de Deus era derramada na vida deles. Como a graça da generosidade foi derramada sobre as igrejas da Macedônia, que embora eles fossem uma igreja que estivesse vivendo uma extrema perseguição e vivendo uma extrema pobreza, eles davam assistência às igrejas, aos santos, à vida dos apóstolos, no caso até do apóstolo Paulo.
que usou exatamente o testemunho, o exemplo dessas igrejas da Macedônia e colocou diante da igreja de Corinto, que não estava fazendo isso. O Evangelho de Deus, ele confronta. Jesus, ele veio para trazer guerra. Ele veio para confrontar mesmo. A palavra dele veio para confrontar aquele que está errado. Você pode procurar se justificar de toda maneira. Pode usar qualquer palavra para justificar as suas intenções gananciosas, fraudulentas. Mas o Evangelho você não pode negar. Ai daquele que acrescentar, ai daquele que tirar o que está escrito aqui. Se você, igreja, como Jesus, quer realmente alcançar o reino de Deus, faça como Jesus disse lá em João 5,39. Tenha esse versículo como uma base de estrutura da tua vida espiritual. Jesus disse: examinai as Escrituras de maneira criteriosamente, porque vós cuidai de encontrar nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Quando ocorreu a salvação para as pessoas? Após a morte de Jesus. Enquanto Jesus não morreu na cruz, ninguém era salvo. Nem Salomão, nem Abraão, nem Isaac, nem Jacó, nem Moisés, nem Elias, nem Eliseu, nem Jeremias, nem Isaías, nenhum dos profetas. Ninguém estava salvo. Se Jesus não tivesse dado a vida na cruz para salvar, nenhuma dessas pessoas seria salva. A salvação veio por Jesus. É o que está escrito. Quando Jesus morreu na cruz, antes de ressuscitar, o que ele fez? Ele cumpriu a palavra que ele havia dito ao ladrão que estava à sua direita, que creu que ele tinha um reino. Havia dois ladrões pregados na cruz, uma à direita e outra à esquerda de Jesus. Um preferiu ir com a multidão que estava falando: ah, se tu és o Cristo, desce daí, salva-te, salva nós. Uns jogavam pedras, outros blasfemavam. E esse ladrão preferiu ir pelo lado da multidão. Mas um outro ladrão, sozinho em seu pensamento, em sua maneira de pensar, só ele, não tinha ninguém pensando igual a ele. Nós não estamos preocupados com quem vai acreditar, quem não vai. A nossa responsabilidade está fazendo a vontade de Deus. Se você crê ou não crê, é uma questão em que você vai ter que prestar conta a Deus, não é eu. A minha parte estou fazendo, estou levando a palavra verdadeira de Deus. O ensinamento verdadeiro de Deus, para edificar a tua vida, para que você venha alcançar a salvação, que a salvação venha a ser validada na tua vida, nessa jornada em Cristo Jesus aqui nessa terra. Aí o ladrão, ele repreende o outro ladrão. Você, mesmo estando na mesma condenação que nós estamos, que ele está, referindo a Jesus, estamos todos aqui na mesma condenação, ou seja, no mesmo tipo de morte que estamos morrendo. Mesmo assim você não teme a Deus? Esse homem, ele é justo. Nós estamos aqui porque os nossos pecados, nossas falhas, nossos erros nos trouxeram até essa cruz, até essa morte. Mas esse homem não fez nada de errado, referindo a Jesus, o outro ladrão. Esse Jesus não fez nada de errado, ele é justo, é perfeito, está aqui morrendo injustamente. Aí ele olha para Jesus e diz: Senhor, lembra-te de mim quando entrar no teu reino. Aí o que Jesus afirmou? Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Esse foi um dos lugares que, após a morte de Jesus na cruz, ele foi antes da ressurreição. E qual foi o outro lugar? Ele desceu ao inferno. Você imagina o que Jesus foi fazer no inferno?
Aí está escrito nas cartas, escrito aqui no Novo Testamento. Por isso que você tem que ler. Você tem que ter conhecimento. Para você ensinar e não querer justificar através de uma palavra os teus erros, a tua maneira de viver, que está completamente contrária ao que está escrito aqui na palavra de Deus. Não quer aceitar a verdade. Aí quer se justificar usando uma palavra do Antigo Testamento, usando um texto do Antigo Testamento, para querer desqualificar o texto do Novo Testamento. Isso é ridículo. Isso é falta de caráter de homem de Deus. O homem de Deus não usa dessa artimanha enganosa. Pastor que é pastor não usa dessa ganância, dessas artimanhas gananciosas. Pregue a palavra. Doa quem doer, ouça quem ouça ou quem deixa de ouvir, mas pregue a verdade, porque você vai prestar conta com Deus. Mas você não quer abrir mão da verdade, porque a verdade, ela confronta a tua maneira de pensar e de querer viver em regalia, em ostentação, acumulando dinheiro, acumulando riqueza, e a palavra do Novo Testamento, a palavra de Jesus, é exatamente contra isso. Ela está confrontando o que está errado na tua vida. Jesus veio trazer foi guerra. Ele não veio trazer paz, ele veio trazer guerra. E ele está aqui a palavra, um exemplo. Como pode a oferta de um casal levar eles a morrer, ao apóstolo determinar a morte dos dois dentro da igreja? Ananias e Safiras queria seguir o exemplo dos outros, que estavam pegando suas propriedades, suas fazendas, vendendo e colocando, depositando nos pés dos apóstolos, e os apóstolos com honestidade, transparência, por amor à igreja, dividia entre os necessitados. E assim não ficava um só necessitado. E hoje você, como pastor, não quer admitir isso. Que é assim que a igreja tem que viver. Que esse é o papel da igreja. O que é que Jesus ensinou? Não tem valor não para você? Jesus ensinou a amar o nosso próximo. Jesus ensinou. Ele disse, enquanto que no Velho Testamento eram ali os 10 mandamentos, Jesus disse, resumiu em 2, amar a Deus acima de todas as coisas e amar o teu próximo como a ti mesmo. Aí como é que você ama o teu próximo a ti mesmo se você vive uma vida de ostentação, de regalia, de acúmulo de dinheiro, de riqueza, e o teu irmão lá em Cristo Jesus, na tua própria igreja, passa necessidade, não vive uma vida melhor por causa da tua avareza, da tua mal administração, como pastor da igreja. Em vez de pegar os bens e beneficiar a igreja, você só beneficia a si. Eu vi um exemplo que é louvável, de um pastor, que ele pegou os dízimos que entrava na igreja, comprou um terreno, construiu uma vila de casa e deu uma casa para cada membro da igreja que não tinha casa. Aí esse sim está fazendo o papel correto. Esse sim, só até hoje, aqui no Brasil, só vi um fazer isso. Um pastor fazer isso. Só um. E o certo seria isso. Igreja grande, rica, com muitos ricos, com muitas pessoas ricas, há uma diferença de riqueza e de prosperidade. Há uma diferença de prosperidade e avareza. Não queira misturar as coisas, que não vai dar certo. Não queira misturar o óleo com a água,
que não vai dar certo. Não se mistura. A mentira, ela não se mistura com a verdade. Não há nada oculto que não venha a ser revelado. E a nossa obrigação, nosso dever, é transmitir a verdade, é ensinar a verdade. Então, Ananias e Safira, eles pensaram e imaginaram, olha, só que Ananias e Safira estavam fazendo isso com outro propósito. Eles não estavam fazendo isso de coração, de alma, por amor. Mas eles queriam depositar aquela oferta na igreja, mas eles queriam reter parte daquilo, do dinheiro da propriedade que foi vendida. E aí eles usaram de mentira para com o apóstolo. Aí veja o que aconteceu, vamos ler aqui. Entremente, um certo homem chamado Ananias, com sua esposa Safira, também venderam a propriedade. Mas ele reteve parte do dinheiro da venda para si. Olha, quando você pega aquilo que é determinado à obra de Deus, ao reino de Deus, aqui na face da terra, e retém para si o que não é seu, o que não é do teu direito. Veja o que aconteceu. Tendo conhecimento disso também sua esposa. Tanto ele como a esposa tinham conhecimento do que eles estavam fazendo, da escolha que eles tinham feito, achando que ia ficar tudo bem, mas o resultado não foi o esperado. Ele levou a parte restante e a depositou aos pés dos apóstolos. Eles pegaram a parte da propriedade, eles eram para ter levado todo o dinheiro e ter depositado diante dos apóstolos. Assim como os outros estavam fazendo. Mas não, senão vamos ficar com a metade, ninguém vai saber. Não podemos servir a dois senhores. Ou servimos a Deus ou ao dinheiro. Você escolhe. Quem serve ao dinheiro vai sempre defender os interesses financeiros. E ao depositar diante do apóstolo, que era o apóstolo Pedro, então indagou-lhe Pedro, pelo Espírito Santo. O Espírito Santo já havia revelado a ele tudo o que havia acontecido, todos os fatos. Então Pedro já vai na convicção, na certeza do que aconteceu. Então indagou-lhe Pedro, Ananias. Pedro vai e pergunta para Ananias: por que permitisse que Satanás enchesse o teu coração, induzindo-te a mentir ao Espírito Santo para que ficasse com parte do valor do terreno? Quando você pende para o lado errado, para justificar a tua ganância, a tua avareza, para querer defender os ricos da tua igreja, e querer consolar os necessitados, dizendo que eles estão sendo abençoados por viverem uma vida necessitada, eles são abençoados e agraciados por Deus. Mas poderia estar sendo aliviado nas necessidades se estivesse os seus líderes usando corretamente a palavra de Deus, o ensinamento da palavra de Deus em favor deles. E quando a pessoa age dessa maneira, ela está fazendo o quê? Ela está deixando Satanás encher o coração. Coração é sentimento. Você está deixando Satanás encher o teu sentimento, induzindo-te a mentir ao Espírito Santo. Quando você está tentando se justificar por causa do dinheiro que você tem e acumula, dizendo, não, a palavra de Deus diz lá em Salomão que nós podemos acumular riqueza, que é um bem de Deus para nossas vidas. Salomão falou isso, mas Jesus falou isso?
Foi esse o ensinamento de Jesus? É esse o ensinamento também dos apóstolos? Foi essa a maneira que a igreja primitiva vivenciou? Não foi. E qual é o exemplo que nós vamos viver como igreja? Você é a igreja de Jesus ou não é? Ou você vai seguir o exemplo lá de Salomão ou vai seguir o exemplo de Jesus e dos apóstolos? Não queira estar enganando as pessoas. Não seja tão ridículo de querer estar enganando a pessoa, achando que a igreja de Jesus não tem o Espírito Santo. Aqueles que você mais despreza, elas têm o Espírito Santo. E o Espírito Santo dá entendimento a elas. E muitas vezes ela lê a palavra muito mais do que você. Você pode ter teus diplomas, teólogos, que de nada serve pelo que eu estou vendo e percebendo, porque a letra em si ela mata, mas o Espírito vivifica. Peço até perdão pela tosse, porque a garganta está um pouco irritada. E isso que é que lá vem acontecendo. Estamos aqui chegando a quase um ano pelas madrugadas, tirando as madrugadas que não foi possível, nós estamos trazendo esse estudo, mas já estamos quase chegando a um ano, onde nós temos todas as madrugadas que nós estivemos aqui, levando essa palavra genuína de Deus para edificar a tua vida, como igreja de Jesus. Essa palavra é para a igreja de Jesus. E é para confrontar aqueles que estão errados mesmo, que estão ensinando errado, que estão usando o povo, estão usando o dinheiro da igreja só em seu próprio bem-estar, em seus próprios prazeres e satisfações de enriquecimento. O pastor, o cristão, não é para estar acumulando riquezas. Vai ver a conta bancária dessas pessoas. Vai ver o estilo de vida que elas vivem e o estilo de vida que vive o irmãozinho simples lá. Aí você querer dizer que aquele irmãozinho simples lá, que está vivendo daquela maneira, que ele tem que aceitar aquilo e aceitar a sua maneira de viver, que está errada, é porque Satanás tem enganado você, tem induzido você a mentir ao Espírito Santo. E preste atenção, quem mente ao Espírito Santo, quem blasfema contra o Espírito Santo, não tem perdão não. Então toma cuidado. Em vez de você estar do lado de Jesus, você está contra ele. A palavra de Deus já disse aqui. Toma cuidado, para que você não venha estar lutando contra Deus, pensando que você está a favor de Deus. Então não venha querer enganar as pessoas não. Porque só o que tem aí é enganador. Entre os 10 homens mais ricos na face da terra, existem 4 pastores no Brasil que estão entre esses 10 mais ricos. Agora imagine um acúmulo de riqueza. Aí, onde está me diz aonde está no ensinamento de Jesus que isso está correto? Enquanto a igreja padece, enquanto o irmãozinho padece lá, uma luta medonha para se manter, só se manter porque a graça de Deus está sobre ele. Aí é lógico que ele se mantém, porque Deus não vai abandoná-lo, mas Deus vai cobrar de quem poderia aliviar a carga dele. E não aliviou, por quê? Por causa da sua ganância, da sua avareza. Muitas igrejas ricas aí têm condições, como esse pastor fez. Pegou um terreno, construiu uma vila e deu uma casa de presente para cada irmãozinho simples que vivia de aluguel. Aí, quer dizer, usou o próprio dízimo deles em prol deles. Mas hoje se faz só o quê? Usa o dízimo e as ofertas da igreja só em prol de si. E deixa os irmãos, muitas vezes, a perecer
necessidade. E ainda quer se justificar de que está certo, que está correto. A igreja você não engana. A igreja verdadeira não se engana. Você só engana os cegos que estão sendo guiados por você. Porque se eles tiverem o Espírito Santo de Deus, eles não serão guiados. Eles vão te ouvir e vão rir de você depois. Porque se eles estiverem examinando as Escrituras, eles vão saber quem está falando a verdade. Peça sabedoria a Deus. Se foi escolhido, foi para pregar a verdade, pregar o Evangelho da paz. Se foi escolhido para isso, para testificar do Evangelho verdadeiro. E esse Evangelho, ele confronta. Ele não alivia ninguém, não. Ele confronta. Poderia ser chamado o Evangelho que confronta. Porque Jesus, ele disse, eu vim trazer foi guerra. Um se levantar contra o outro por causa desse Evangelho. Foi para isso que Jesus veio trazer esse Evangelho. Para confrontar. E foi o que Jesus fez. Fez de tal maneira que os que não aceitavam de jeito nenhum levaram ele à morte. Pegaram muitas vezes em pedras para apredejá-lo e ele saía no meio deles sem que eles o menos notassem. Jesus usava da autoridade e poder de Deus que ele tem para passar pelo meio da multidão que queria, os religiosos que queriam apredejar ele passava desapercebido. Quando eles iam dar de conta, Jesus não estava mais nem ali no meio deles. E sem ele saber explicar por quê. Como foi que ele fez isso? Porque não era chegada a hora dele de morrer na cruz. Numa certa ocasião mandaram prender ele. As autoridades religiosas. Pegaram um grupo de soldados e disseram, vai lá e traz ele aqui. Que nós queremos julgar ele. Aí o grupo de soldados foi lá. Com toda a autoridade que foi delegada a eles, de prender Jesus. Jesus estava lá ensinando a palavra. Os soldados não vieram imediatamente, não prenderam Jesus, ficaram ouvindo a palavra. E ao ouvir a palavra de Jesus, nenhum teve a coragem de prender Jesus. Aí voltaram para trás. Quando chegaram diante do sinédrio, das autoridades, aí elas perguntaram para ele, cadê? Cadê o homem que eu mandei vocês prender? Por que vocês não trouxeram ele? Sabe qual foi a resposta do soldado? Aquele homem fala com autoridade que nós nunca vimos. As palavras dele são palavras de autoridade. Ou seja, nós não tivemos como prendê-lo, porque a autoridade dele era maior do que a nossa. Então, o que acontece, o que levou à morte de Ananias e Safira, além da ganância, da avareza, e a ganância e a avareza vem de quê? Vem exatamente de você deixar Satanás induzir os teus sentimentos, fazendo com que você minta ao Espírito Santo. Olha aqui, então indagou-lhe Pedro, Ananias, por que permitiste? Isso acontece porque você permite. Satanás, por que você permitiste Satanás encher o teu coração? Encher o teu coração de quê? De avareza, de enganância, de mentira. Induzindo a mentir ao Espírito Santo para ficar com parte do valor do terreno. Se você tinha um propósito de depositar essa oferta, por que você deixou Satanás induzir você, enganar você? E a não fazer aquilo que era o certo de você ter feito. E não fez. Mentiu ao Espírito Santo. E dizendo mais ainda, para que ficasse com parte do valor do terreno, mantendo contigo, porventura não continuaria teu? Se ele tivesse mantido o terreno com ele,
porventura não continuaria dele o terreno? E vendido não estaria todo o dinheiro em teu poder? A questão é que ele deixou ser seduzido por Satanás, pela ganância, pela avareza. Como podes permitir que tais ideias dominassem tua vontade? Como é que você consegue permitir que tais ideias enganem a tua vontade? Não foi a homens que mentiste, mas contra Deus. Quando você está lá mentindo no altar, você não está mentindo a homens, não, está mentindo a Deus. Está sendo seduzido pelo inimigo. Ele está dominando lá a tua vontade. Como pode permitir que tais ideias dominem a sua vontade? Como é que você pode permitir que tais ideias fraudulentas, enganosas, da palavra que você usa, como você pode permitir isso? Você pensa que está enganando o quê? Aos homens, às pessoas? Você está enganando a Deus. Você está mentindo a Deus. Você está indo contra Deus, diz aqui o apóstolo Pedro. Trazendo essa narrativa do apóstolo Lucas. Lucas que traz essa narrativa desse acontecimento. Da igreja primitiva, dos Atos dos Apóstolos. Ao ouvir essa demonstração, Ananias caiu morto. Só em ouvir, caiu morto. Ali, na frente do apóstolo Pedro, dentro da igreja. Então, grande temor tomou conta de todos os que souberam do que havia acontecido. Aí o temor tomou conta de todo mundo. Nós não podemos viver uma vida cristã mentindo, não, enganando, não. Porque Deus não se deixa ser enganado por ninguém. Deus não se deixa ser zombado por ninguém. E alguns jovens tomaram a iniciativa de cobri-lo, carregando para fora e o sepultaram. Tiraram o corpo de dentro da igreja, carregaram para fora da igreja e foram lá e sepultaram Ananias. Aí se passou umas 3 horas, mais ou menos, que Ananias já estava enterrado. Cerca de 3 horas mais tarde, entrou sua esposa, sem saber o que havia passado. Aí lá vem a mulher, que era cúmplice do que o marido fez. Olha o que acontece quando você é cúmplice do que é errado. Quando você se compatua com o que é errado. Defendendo o que é errado. A esposa, sem saber que o marido estava morto e enterrado há 3 horas atrás, ela vai lá na igreja. Certamente, por ele ter demorado chegar em casa, e ela sabia que ele tinha ido à igreja, levar parte do dinheiro, em vez de levar todo, foi levando parte. Aí chega na igreja. Aí Pedro questiona para ela. Diz-me, vendeste por esse preço aquelas terras? O preço que Ananias havia dito a Pedro. Ananias havia dito a Pedro um preço errado. Aí então Pedro vai e pergunta para a esposa. Foi por esse preço mesmo que vocês venderam essa terra? Ela confirmou, sim, por esse preço. Então Pedro a respondeu, porque vós entraste em acordo para tentar o Espírito do Senhor. Por que vocês entraram em acordo? E quantos aí não estão entrando em acordo para tentar o Espírito de Deus? Em seu próprio benefício? Por causa da avareza? Se você quer servir ao dinheiro, então sirva ao dinheiro. Sirva ao mundo. Fique lá. Não use a igreja como uma escada para você se enriquecer. Para enganar as pessoas, mentir. Como se você achasse que estivesse fazendo isso. Era contra homens, mas é contra Deus.
que você está lutando. Aí eu quero ver você vencer essa guerra contra Deus. Então Pedro respondeu, por que vós entraste em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Eis que está aí à porta os pés dos que sepultaram o teu marido. Os rapazes que sepultaram o marido dela estavam aí na porta, só escutando, observando. Os mesmos que enterraram o marido dela. E eles a levará também. Naquele mesmo instante, ela caiu morta aos pés de Pedro. Pedro disse, olha, está aqui, ó, ali atrás. A mulher deve ter olhado lá para trás. Aqueles dois rapazes lá. Eles enterraram o teu marido. E vai acontecer o mesmo com você. Quando Pedro diz isso, a mulher cai para trás e morre. O casal morreu. Por quê? Foi pelo fato de ter levado a oferta à igreja? Não. Foi pelo fato de eles terem mentido ao Espírito Santo, tentarem enganarem a Deus com artimanhas gananciosas, de avareza. Não foram sinceros diante de Deus, não foram honestos. Não adianta você viver diante de Deus sem ser honesto. Porque o reino de Deus você não alcança sendo desonesto. O reino de Deus você não alcança com essa avareza, com essas artimanhas gananciosas, ao qual o apóstolo Paulo, escrevendo já em suas cartas, ele fala sobre isso. Em prol de si próprio. A sua ganância, a sua avareza é só em prol de si próprio. Por quê? Porque você deixou Satanás iludir você, enganar você, seduzir você a mentir o Espírito Santo. Ao Espírito Santo. E ainda tem pessoas que entram em acordo com você. Aí vai cair no mesmo castigo que você. E grande temor se apoderou de toda a igreja e de todos que ouviram falar sobre esses acontecimentos. Todos ficaram sabendo. Aí a igreja passou a ter mais temor a Deus. Nós não podemos enganar o Espírito Santo. Nós não podemos deixar o nosso coração ser seduzido pelo erro, pelo engano, pela avareza. Jesus disse aqui que não vos acumulei riqueza nessa terra. Aí você quer defender? Quer dizer que Jesus está errado? Porque Salomão disse que é um benefício de Deus acumular, ter riqueza na época dele. Ele não vivia a época da graça, não. Salomão não morreu por Jesus, não. Foi Jesus que morreu por Salomão. Salomão não salvou a vida de ninguém, não. A riqueza que ele trouxe, já que você defende tanto a riqueza de Salomão, que você deve ter também, segundo o teu parecer, e não o parecer do Evangelho, não o parecer de Jesus nem dos apóstolos, mas no teu parecer não, você pode ser rico. Aí você usa essa riqueza dizendo que é prosperidade. Não mistura coisas. Prosperidade e riqueza não tem nada a ver uma coisa com a outra. Prosperidade é uma coisa e riqueza é outra. Riqueza adquirida por meio de avareza. Riqueza em que você utiliza somente para o seu bem-estar. O seu e da sua família. E ainda quer convencer o irmão simples e humilde da igreja de que ele não tem que se preocupar com as necessidades dele. Porque ali Deus é que está no comando e está permitindo aquilo. Aí, onde ficam os ensinamentos de Jesus? Onde ficam os ensinamentos dos apóstolos? O ensinamento do apóstolo João, que escrevendo em suas cartas, ele diz, se há um irmão dentro da igreja, olha o que o apóstolo João disse, que foi considerado o apóstolo do amor. João disse, se tem um irmão rico, de condições, dentro da igreja, melhor do que o outro,
e tendo conhecimento, esse que tem condições, daquele que está necessitado, precisando de uma ajuda, e não o faz, não socorre o irmão, porque ele é avarento, aí o apóstolo João pergunta lá nas cartas, você não lê, ou se você lê, você não crê, e por você não crê, então por que você está com a Bíblia na mão? No altar, pregando a palavra de Deus? Vai para a roça, vai capinar na roça, vai arrumar um emprego, vai ser um empresário, vai ser qualquer outra coisa, menos pastor. Aí o apóstolo João vai e indaga, é possível o amor de Deus estar no coração dessa pessoa? Responda você. Onde é que está o amor de Deus no teu coração? Quando você vê um necessitado, sabendo que é necessitado, e ainda tem coragem de proclamar isso em púlpito, de que é assim que tem que ser aceito. Não, não é assim não. Não vem com essa não. O que eu tenho que aceitar e que a igreja tem que aceitar é o que está escrito aqui na Bíblia, nos evangelhos, nas cartas dos apóstolos. É isso que nós temos que tomarmos como exemplo. E você não quer viver esses exemplos? Porque Jesus disse, no mundo tereis aflições. E os ricos têm aflições? Tem não. Porque o dinheiro proporciona a eles tudo o que eles querem. A aflição só passa os humildes, os simples, que estão lá vivendo realmente da fé. Estão vivendo da graça que Deus está derramando todo dia para que não falte o pão na mesa deles. Porque é Deus que está colocando na mesa deles o pão de cada dia. Mas estão lá na luta. Mas poderiam ser suas cargas aliviadas, como ensina a palavra de Deus. Por aqueles que têm condições dentro da igreja e não faz. Então não queira se justificar de maneira errada. Por você deixar ser seduzido. Como diz aqui o apóstolo Lucas escrevendo acerca exatamente disso em Atos dos Apóstolos. Como aconteceu com Ananias e Safira. Então Pedro respondeu, porque vós entraste em acordo para tentar o Espírito do Senhor, eis que estão aí à porta os pés dos que sepultaram teu marido, e eles a levarão também. Ela entrou em acordo. Então você, irmão, em Cristo Jesus, não entre em acordo. Não aceite a mentira como se fosse verdade. Seja uma igreja consciente do conhecimento. Seja como o apóstolo Paulo diz, eu sei em quem eu tenho crido. Seja como o apóstolo escreveu em sua carta, a única carta que ele escreveu. Ele diz, crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Cresça na graça de Deus, mas cresça no conhecimento. Examine as Escrituras, como disse Jesus em João 5,39. Examina aqui essas Escrituras, porque vós cuidais de encontrar nessa Escritura aqui a vida eterna para você. E tudo que se diz respeito a Jesus, as Escrituras testificam. E que você precisa saber, para não ser enganado. Para você não perder a salvação. Para você não perder a vida eterna. Não é isso que você está buscando ao estar na igreja? Não é a vida eterna? Então siga o exemplo de Jesus e dos apóstolos. Siga o exemplo. Não vá seguir o exemplo de homens, não. Ainda mais de homens avarentos, gananciosos. Que estão cada dia acumulando mais riqueza para si. E a igreja que padece necessidade. A igreja que padece. Um abraço aí ao nosso amado pastor que está aí nos acompanhando. Pastor Frank Ferreira. Deus seja contigo, amado pastor. Nós temos que entender a palavra como ela é. Nós temos que conhecer a palavra como ela é. E nós temos que aplicar essa palavra em nosso viver e na igreja
para que a igreja conheça a palavra e viva a palavra. Esse é o nosso dever como pastor. É de ensinar a verdade. Porque seremos cobrados mais rigorosamente, diz o apóstolo Paulo, do que os outros. Por nós temos o dever de pregar a verdade e muitas vezes não pregamos. Por interesses. É o que nós temos visto aí. É por isso que está os escândalos. Ontem eu vi nas redes sociais uma mulher revoltada. Completamente revoltada. Não sei se era crente, se não era. Mas completamente revoltada, dizendo palavras que não aceitava de forma nenhuma. Como é que pastores estão acumulando uma riqueza enorme, enquanto os irmãos da igreja estão padecendo, lutando, sobrevivendo ali, só do que Deus está dando a eles. Ainda bem que Deus não desampara eles, mas poderia aliviar, porque a Bíblia diz que você deve carregar a carga uns dos outros. Se você tem condições, você deve. Se Jesus mandou você fazer isso até com o teu inimigo, agora imagine com o teu irmão. Você não faz nem com o teu irmão, mas faz fazer com o teu inimigo. Com medo do teu inimigo. Então não se alie a Satanás. Não se alie a esse espírito de mentira, de engano. Como diz aqui o apóstolo Lucas, ao escrever aqui em Atos, no capítulo 5, sobre exatamente o exemplo errado de Ananias e Safira. Que em vez de levar o que era correto e certo à igreja, deixou Satanás seduzir os corações dele, a enganar, eles pensaram a enganar, que estariam enganando o Espírito Santo. Então indagou Pedro a Ananias: por que permitiste que Satanás enchesse o teu coração, induzindo a mentir ao Espírito Santo? Por que você permite Satanás encher o teu coração, a induzir o teu coração, a enganar, a mentir ao Espírito Santo? Porque enganar você não engana. Você pode mentir ao Espírito Santo, para que ele ficasse com parte do valor do terreno. Não era para depositar todo, como os outros faziam, mas eles pegaram a metade, ficaram lá com a parte. O acordo foi feito só entre ele e a esposa, achando que ninguém vai saber. Não, Deus não está vendo. É porque você não conhece a Bíblia. A Bíblia diz que nada passa desapercebido diante de Deus. A igreja, hoje, ela tem um exemplo da igreja primitiva. Ela tem que ver esse evangelho. Porque se você for viver qualquer outro evangelho que venha a ser pregado, que não seja esse que está escrito aqui, Paulo diz que seja amaldiçoado, que seja anatema. É por isso que está aí os escândalos. Uns incentivados a acumular riquezas, se engrandecendo, ostentando, como diz o apóstolo Paulo, os seus bens, enquanto que outros lá estão sendo fiéis a Deus no dízimo das ofertas, para você se prevalecer disso. Aí não olha para muitas igrejas, muitos pastores que estão aí na luta. Na luta. Só eles e Deus sabem a luta que eles passam para estarem exercendo ali a sua missão. Por que não há ajuda de uma igreja para outra? Por causa da ganância, da avareza. Qual é o pastor que se preocupa com outro ministério? Você já viu um outro pastor se preocupando com o ministério de outro? Um que tenha condições de ir lá visitar uma igrejinha pequena, um pastor lá? E perguntar ao pastor: pastor, o que o senhor está precisando? O que a tua igreja está precisando? Condições tem, mas não faz por quê? Porque não tem o amor de Deus no coração. Porque não vive o evangelho. Porque prefere acumular riqueza por causa da avareza que está no teu coração. Não é Jesus que está no teu coração, não é a avareza. E aí você se passa como se você estivesse servindo a Deus de verdade.
perante a igreja. Com todo respeito, toma vergonha na cara. Você não sabe o castigo que te aguarda por estar agindo dessa forma, dessa maneira. O culto não é seu, não. A igreja não é sua, não. E se você está lá para pregar a palavra, você tem que estar pregando a verdade. Não usar de palavra para querer se justificar. E de maneira errada ainda. Que você pode acumular riqueza, pode acumular bens, porque Deus permitiu a Salomão fazer isso. Deus permitiu a Salomão naquela época. Nós vivemos a época da graça de Deus. E Jesus não permitiu isso. Os ensinamentos de Jesus não permitem isso. Os ensinamentos dos apóstolos não nos direcionam a viver dessa maneira. Mas amar o próximo como a si mesmo. Aí como é que você está amando ao próximo como você mesmo, se tudo que você arrecada, tudo que você pega dos irmãos, de dízimo e oferta, é só para o seu bem, para o seu enriquecimento? Acumulando riqueza, fortuna, ostentando os seus bens, vivendo a vida de regalia. Nem de simplicidade você consegue viver, porque ostenta os seus bens, tem o maior prazer de ostentar os seus bens. Nem simplicidade tem, nem humildade tem. Olhe para Jesus. Ele criou os céus e a terra, dono de todo o ouro e da prata desse mundo. E olha como Jesus se vestia. Olha onde Jesus vivia. Não tinha nem aonde reclinar a cabeça dele. Vivia caminhando nos desertos, ele nas aldeias, nas cidades. Entre os mais pobres, os mais desprezados, os mais desprezíveis. Entre os pecadores, entre as prostitutas. Jesus andava no meio dessas pessoas, pagãs. Aí as autoridades religiosas, que se achavam santas, perfeitas, se revoltavam contra Jesus. Porque eles não viviam o exemplo de Jesus. Quem não vive o exemplo de Jesus vai procurar contestar a verdade. Aí procuravam de todos os jeitos querer calar Jesus. Como aqui em Atos dos Apóstolos tentaram calar Pedro e João após a realização daquele milagre do paralítico da Porta Famosa. Foram lá e prenderam Pedro. No outro dia depois da prisão, foi interrogaram a Pedro, intimidaram ele. Como não tinha motivo para manter o Pedro preso, intimidaram ele, mandaram ele calar a boca, não falar mais de Jesus, não ensinar mais a respeito de Jesus. Mas Pedro estava cheio do Espírito Santo, e quem vive uma vida cheia do Espírito Santo, obedece ao Espírito Santo. Prega a verdade de Deus. Então, amado, pregue a verdade. Não se preocupe que é Deus que vai dar recompensa. Nenhum do seu trabalho é em vão. Você que é irmão, pastor, que está aí na luta, na dificuldade. Você, meu irmão, que está na luta, está na dificuldade, mas está servindo a Deus, está sendo fiel a Deus. Deus vai te recompensar. E a maior recompensa que Deus vai te conceder é a vida eterna. Então, continue sendo fiel. Não se espelhe nesse tipo de homens que se dizem ser pastores. Se dizem. Mas não vivem a vida que o Evangelho ensina. Pregam até outro Evangelho, mas não pregam o Evangelho verdadeiro. Porque se eles for pregar o Evangelho verdadeiro, os ricos da igreja dele vão tudo sumir. E aí ele vai sentir na pele o que é viver sem essa riqueza toda para eles ostentar, para demonstrar que tem posição social. A paparica bajula os ricos na igreja e os irmãozinhos pobres e simples ficam de lado lá. E Jesus falou sobre isso. Não é o que estou falando, não. É o que está escrito na palavra.
Agora você não lê, você não examina criteriosamente a palavra, aí você vai fazer o que é errado. Vai agir de maneira errada. Vai se deixar ser enganado. Então a igreja de Jesus tem que se despertar para conhecer a verdade. Leia as Escrituras. Em busca da sua vida eterna. Do conhecimento de Jesus. É esse o conhecimento de Jesus. E os ensinamentos dos apóstolos que nós temos que seguir. Para nós alcançarmos em Cristo Jesus a vida eterna. Para que essa vida eterna seja validada no decorrer dessa nossa jornada. Até o dia que Deus nos permitir estarmos aqui sobre essa terra. O que a igreja precisa aprender aqui. Está aqui o exemplo. Desde o exemplo que o apóstolo Lucas traz aqui nessa narrativa ao escrever Atos dos Apóstolos. O exemplo de Pedro e João, quando o paralítico é curado e a reação do povo dentro da igreja é totalmente diferente, e a reação das autoridades contra Pedro e João também é totalmente diferente, querendo calar a boca dele, intimidar ele, para que ele não pregasse mais sobre Jesus, não falasse mais sobre Jesus. Mas eles continuaram falando e pregando, e deram a vida pelo Evangelho. E o galardão deles eles vão receber diante do Pai. Não adianta ganhar o mundo e perder a tua alma. A igreja em Cristo Jesus, ela tem que viver o Evangelho. O Evangelho de Cristo Jesus. Não é outro Evangelho não, porque só há um. É esse aqui. De Mateus a Apocalipse. Esse é o Evangelho de Jesus. É esse Evangelho que tem que viver. Que se alguém pregar outro que não seja esse, disse Paulo, é anatema. Está amaldiçoado. E nós não temos que estar dando ouvido a essas pessoas que não pregam o Evangelho verdadeiro. Aí o Evangelho de Jesus, quem prega o Evangelho verdadeiro, quem prega o Evangelho verdadeiro, genuíno, aí você vai lá, olha, tem bem pouquinhas pessoas lá na igreja lá. Porque poucos se interessam pelo Evangelho verdadeiro. Agora, quando aqueles que usam de mentira, de engano, como diz aqui o apóstolo Lucas escrevendo acerca do que Pedro falou, se deixam ser enganados pelo Espírito Santo, entram em acordo para mentir ao Espírito Santo, são induzidos a mentir ao Espírito Santo, enche o coração, deixa Satanás encher o coração de avareza, de engano, seduzindo eles a mentir ao Espírito Santo. Aí essas pessoas, não falta, multidões do lado deles. É como a palavra diz, eles arrastam multidões. Mas o amado pastor, o amado irmão em Cristo Jesus, mesmo que você tenha uma igrejinha pequena lá, de poucas pessoas, persevere, ensinando a verdade, porque é Deus que vai te recompensar. O seu trabalho não será em vão. Deus não vai te desamparar, porque você está ensinando a verdade. Você está conduzindo com responsabilidade as ovelhas que Deus colocou sobre os teus ombros. E Deus vai recompensar. Vai chegar a hora que Deus vai recompensá-lo. E aí você vai ficar de fora esses que se acham tão grandes, tão mais importantes do que Deus. Que muitas vezes passa por você e nem te dá paz, nem te reconhece como cristão. Porque tem muitos que passam por mim, que me conhecem, que até filho na fé é, mas nem me cumprimento, nem me dá bom dia, nem boa tarde, nem boa noite, nem paz do Senhor, nem paz, nem nada. E você acha que eu estou preocupado com isso? Não tenho nenhuma de preocupação com isso, graças a Deus. Porque eu quero viver aqui e anunciar esse Evangelho que salva a vida das pessoas. Não é atrás de riqueza, não. Porque se eu quisesse riqueza, eu teria mais do que qualquer um de vocês. Pode ajuntar todos os pastores aqui dessa cidade. Não chegaria nem a 1% do que me foi oferecido de riqueza. Para eu trocar o mestre Jesus por outro mestre. E eu tenho prova disso. Aí por que Satanás faz essa oferta a mim e não faz a esses que estão sendo enganados já por ele? Porque já estão sendo enganados por ele. Já estão sendo seduzidos a mentir ao Espírito Santo.
Então, para que Satanás vai se preocupar com eles? Já está do jeito que Satanás quer. Agora, aquele que prega a verdade, aquele que ensina a verdade como é, aí Satanás vai procurar de todo jeito querer seduzir, fazer ofertas. Embora você não acredite, eu não estou preocupado se você acredita, não. Eu tenho as provas, e já mostrei a prova para várias pessoas. Do que me foi oferecido, do que foi me ofertado. De milhões e milhões de euros. Para eu me associar a uma associação que eu não vou falar o nome. E seguir o mestre deles. Eu não troco Jesus por nenhum outro mestre. Porque para mim só há um mestre, é Jesus. Prefiro viver a minha vida aqui com pouco com Deus do que muito sem Deus. Porque a graça de Deus é que me sustenta. A graça de Deus é que me sustenta. É a graça de Deus que vai me trazer a salvação em Cristo Jesus. É a graça de Deus. Nós somos salvos pela graça. E não vai ser dinheiro e nada desse mundo que vai me fazer mudar de direção. Com relação ao que está escrito aqui nos Evangelhos. Que Deus te abençoe, meus amados. Que a igreja, verdadeiramente em Cristo Jesus, seja despertada pelo Espírito Santo a conhecer a essa verdade, a conhecer esse Evangelho de salvação. E não deixar ser iludido e enganado por ninguém. E aos amados pastores de pequenas igrejas, continue sendo fiel a Deus, mesmo na luta, na dificuldade, nas preocupações. Mas o Senhor é contigo. Deus tem te dado graça. E vai chegar o momento da tua recompensa no Senhor, em Cristo Jesus. Tenho certeza disso. Vamos orar ao nosso Deus, para que essa igreja seja despertada. Esse povo que está sendo enganado seja despertado. Que Deus, o Espírito Santo, abra os olhos dessas pessoas, antes que seja tarde demais. E esses que querem viver a sua vida de regalia, de avareza, que vivam. Vocês vão prestar conta a Deus, não é a mim? Então vivam. Vocês querem viver mentindo ao Espírito Santo? Vivam mentindo ao Espírito Santo. Vocês estão achando que estão enganando as pessoas que estão dentro da igreja? Não. Vocês estão lutando contra Deus. Está aqui a palavra. Vocês estão lutando contra Deus. Vocês estão indo contra Deus. Não é contra as pessoas, não. Só a graça de Deus. Só a misericórdia e a graça de Deus para despertar essa igreja. Porque os tempos estão cada vez mais difíceis. Os enganadores estão se multiplicando para se enriquecer a si mesmo e deixar o povo na pobreza, na necessidade. O irmãozinho com dificuldade de carregar sua carga tão pesada, mas ele encontra em Deus força e fé para continuar carregando aquela carga, mas poderia ser aliviada a carga do ombro dele, se houvesse amor no coração daqueles que dizem ser o pastor deles, mas não se preocupa com eles, não se preocupa com a carga que eles estão carregando, que está pesada. Poderia aliviar, porque você tem condições de aliviar, mas não alivia por quê? Por causa da ganância, da avareza, de Satanás ter seduzido o teu coração. E até a mentir ao Espírito Santo. Você tem a coragem de mentir. Quando você prega em verdade dentro da igreja. Para justificar de que você está certo e a palavra de Deus está errada. Então rasgue a Bíblia. Rasgue o Novo Testamento todinho. Fique lá só com o Velho Testamento. Pregue só o Velho Testamento. E rasgue todo o Novo. Já que essa palavra aqui, o Evangelho, que salva, não tem valor nenhum para você, então você anula esse Evangelho. Tira da tua Bíblia. Faça isso. Porque alcançar o reino de Deus, a Bíblia diz aqui, você não está caminhando para alcançar, não. Que o Senhor tenha misericórdia de ti. Que a graça de Deus providencie que os teus olhos sejam abertos e o teu entendimento. Você está fazendo igual
aquele rico da parábola. Aquele jovem rico da parábola. Da parábola não, aquele jovem rico que não é nem uma parábola. Foi um acontecimento real, verdadeiro. Um jovem rico chega para Jesus e diz: bom mestre, o que eu devo fazer para ser salvo? Aí Jesus pergunta: você conhece os mandamentos? E cita alguns mandamentos. E sim, eu conheço, desde a minha juventude eu observo esses mandamentos. Olha, era um jovem rico, príncipe, muito rico e príncipe, mas que tinha uma devoção a Deus. Tinha conhecimento dos mandamentos, observava os mandamentos. Aí Jesus olha para ele e diz: só te falta uma coisa para você se tornar perfeito. Uma coisa só. Vai e vende tudo que tem, dá aos pobres e vem e segue-me. Ele fez isso? Não. A palavra dele disse: ele não fez por quê? Porque ele era dono de muitas propriedades. Ou seja, o coração dele estava pegado ao dinheiro. Aí Jesus diz: por isso que é muito difícil um rico se salvar. É difícil o rico se salvar, porque ele ama o dinheiro. A ganância dele é multiplicar-se cada vez mais o dinheiro que tem. Ele não se preocupa com ninguém. É só consigo mesmo. E muitas vezes não se preocupa nem com a família, é só consigo. E aquele jovem príncipe rico saiu de cabeça baixa, triste, porque preferiu a riqueza do mundo do que o que Jesus prometeu. Jesus disse: então vem, segue-me e terás um tesouro no reino dos céus. Ele preferiu o quê? Os tesouros dessa terra do que os tesouros dos céus. Aí entra aquela palavra que Jesus disse: aonde estiver o teu tesouro, ali estará o teu coração. Aí o que nós estamos vendo aqui é o coração de pessoas colocadas no tesouro das coisas desse mundo, no dinheiro desse mundo, acima da vida espiritual, acima dos ensinamentos da palavra, acima do viver cristão, que está escrito aqui como exemplo para nós vivermos, por meio do Evangelho de Cristo Jesus e dos ensinamentos dos apóstolos. Aí você quer entrar no reino dos céus, sendo avarento, ganancioso, egoísta, egocêntrico, não está nem ali com a vida de ninguém, do teu próximo, muito menos com os da fé, que deveriam ser os primeiros a ser acolhidos por você. Precisamos olhar para as Escrituras. A igreja de Jesus precisa olhar para as Escrituras. Examina. É uma diretriz, uma orientação de Jesus. Examinai as Escrituras. Porque é nela que vocês vão encontrar a vida eterna. E são elas que me testificam. Então examine as Escrituras. Conheça o Evangelho que te conduz à vida eterna em Cristo Jesus. Conheça esse Evangelho para não ser enganado nem iludido por nenhum desses lobos vestidos de pele de ovelha. Você conhece a árvore pelo fruto. Olha as atitudes deles. Olha o viver deles. Vê se eles procuram os pobres. Vê se eles procuram os necessitados. Vê se eles abraçam o irmãozinho simples, humilde, que muitas vezes vai com a roupa até amassada para a igreja. Que provavelmente não tem nem o ferro para passar. Mas entra um rico de terno e gravata, relógio de ouro, sapato caro, roupa de marca. Você vai lá e abraça ele, como disse Jesus. Aí você o convida para sentar no melhor lugar, lá na frente, dizendo para ele: aqui é o teu lugar. E dizendo para o pobrezinho: vai lá, o teu lugar é lá atrás. Jesus não falou sobre isso? Não está escrito isso na Bíblia? É porque você não lê. Se você não lê, você não dá importância. Se você não dá importância ao que está escrito na Bíblia, então por que você está pregando o Evangelho? Está pregando, sabe o quê? Em benefício próprio, da sua própria avareza. Enganando as pessoas em prol da sua própria avareza. Aí você acha ruim quando nós pregamos o Evangelho da verdade? Aí você acha ruim? E você sabe que as pessoas vão ouvir? Porque o Espírito Santo vai estar do lado de quem?
De quem prega a verdade verdadeiramente ou de quem está mentindo para ele? O Espírito Santo vai fazer essa palavra chegar. Aonde se deve chegar. Por isso nós pedimos a você, compartilhe. Deixe o Espírito Santo fazer a obra que pertence a ele. Deixe essa verdade chegar ao coração daqueles que precisam ouvir a verdade. Você, meu irmãozinho, que se sente muitas vezes desprezado dentro da igreja. Continue fiel ao Senhor. Não liga pelo que os outros estão lá fazendo de errado, não. Não se espelhem nessas pessoas, não. Se espelhem no Evangelho, se espelhem em Jesus Cristo, nos ensinamentos dos apóstolos. Siga o Evangelho, siga a palavra de Deus, seja fiel. Seja fiel no pouco, sobre o muito Deus um dia vai te colocar. Mas seja fiel. Não coloque o teu coração, não deixe Satanás induzir o teu coração, o teu sentimento, à avareza e a mentir ao Espírito Santo. Aquilo que é de Deus e pertence a Deus, coloque na mão de Deus. Não procure enganar, não, que você não consegue enganar Deus, não. Você pode mentir, mas enganar você não consegue enganar. Porque Deus sabe todas as coisas. Deus observa tudo. Tudo, nada passa desapercebido diante de Deus. Deus conhece tudo, sabe tudo. Até o teu pensamento. Até as tuas palavras antes de ser faladas, de ser ouvidas. Deus já sabe. Esse Deus é para gerar tremor em nossos corações e nossas vidas. Porque Ele não é um Deus só de amor, não. Ele é severo. Ou não está escrito na parábola dos talentos ou das moedas. Em algumas versões fala moedas, em outras versões fala talento. Olha lá. Olha lá se esse Deus não é severo. Por que Ele é severo? Porque Ele colhe onde não planta. Deus não precisa plantar para colher na tua vida, não. Ele colhe aonde não planta. Ele colhe aonde Ele não semeia. Não disse um dos que receberam o talento? Recebeu um talento? Sabendo que Deus era severo, teve medo e enterrou o talento. Aí quando chegou o momento de prestar conta, foi lá, desenterrou o talento e entregou ao Senhor. E disse para ele: Senhor, sabendo que tu és severo, que tu colhes aonde não planta, eu tive medo, enterrei o talento, mas eu trouxe para ti. Aí sabe qual foi a resposta? Servo mau e infiel. Servo mau e infiel. Mesmo sabendo que eu sou severo, por que não pegou meu talento e não deu a outro para que multiplicasse? Não deu aos banqueiros? Aí foi jogado nas trevas inferiores. E houve ranger e choro de dente. Você foi lançado no inferno. São o quê? Palavras de Jesus. Palavras citadas por Jesus. Não é por mim, não. Aí de mim, se eu acrescentar alguma coisa, eu tirar alguma coisa do que está escrito. E longe de mim fazer isso. Porque durante todos esses anos que Deus tem me dado essa graça de pregar e anunciar esse evangelho, não tem uma vez que eu acrescentei alguma coisa a respeito do que está aqui ou tirei alguma coisa. Esse peso a minha alma não leva contra Deus. Vamos orar ao nosso Deus. Nós temos um domingo abençoado, agraciado por Deus. Logo mais nós estamos ali na igreja Assembleia de Deus Cristãos Shekinah, ali no bairro Divino Espírito Santo. No nome de Jesus, assim Deus nos permitir até lá, tudo pertence a... Se Deus nos der a graça, 8h30 nós vamos estar lá. Hoje é Santa Ceia. Convidamos os amados irmãos que puderem estar lá, no nome de Jesus. Em breve vamos estar fazendo aí uma visita aí à igreja do pastor aí, que está nos acompanhando, Frank Ferreira. Meu amado pastor, em breve vamos estar aí na tua igreja fazendo uma visita. Nós te avisamos, no nome de Jesus. Você aí que é da igreja aí, do bairro onde tem a igreja Garagem de Fogo, vá lá no culto, vá lá participar. Um homem de Deus. Pastor Frank Ferreira é um homem de Deus. Vá lá e participe. Procure uma igreja próxima de você, amado.
Você ainda que não tem igreja, você que está afastada, retorne enquanto é tempo. Não vá pensar que você vai ter essa vida para sempre aqui, não. Nós não pertence a nós o dia de amanhã, não. Se estamos vivos hoje é pela graça de Deus. Nossa vida é na mão dele. Está entregue a ele. Então retorne. Mude de direção. Se arrepender é mudar de direção. Então mude de direção. Deixe a vida errada e vai lá seguir a Jesus. Procura homens de Deus que pregam a palavra de Deus. Não vá pelos status, não. Não vá pela aparência dos tempos, não. Esses tempos grandiosos, de riqueza, de famosos. Casa de milhões e milhões de reais, gastada, construída, polido religioso. Ah, mas eles ganharam. Ganharam? Ganharam de quem? Ah, foi suor do trabalho dele. Que suor do trabalho deles? Eles não são donos de nada. Eles pegaram do que não era deles. O dízimo e a oferta é para ser administrada em favor do reino de Deus. Eles têm que sobreviver do que eles pregam, isso é verdade. Mas acumular riqueza, ostentar riqueza e desprezar o mais simples e o mais necessitado, querendo convencer o mais simples e ao necessitado que eles têm que se conformar com isso, está totalmente contrário ao que está escrito na Bíblia. Mas todos seremos julgados. Todos. Todos vamos comparecer perante o tribunal de Cristo. O tribunal de Cristo. Não é o tribunal de Deus, não. Porque Deus vai passar para Jesus todo o direito de julgar no juízo final. Quem vai estar julgando, sentado no trono, para julgar todos nós, todo ser vivente na face da terra, que esteja vivo ou mortos, todos vão ser julgados por Jesus Cristo. Hoje Jesus está salvando, mas um dia ele vai se assentar no trono para julgar, porque foi ele que deu a vida para salvar. E quem não crê nele vai perecer. Quem crê será salvo. Quem não crê já está condenado. Agora nós não podemos pegar a palavra de Deus de maneira errada. Sendo seduzido em nosso coração por Satanás. Você não pode deixar o seu coração ser seduzido por Satanás para mentir o Espírito Santo. Você vai ser cobrado diante de Deus. Então mude de direção enquanto é tempo. Se converta enquanto é tempo. Porque os dias maus estão cada vez mais difíceis. As coisas vão de mal a pior. É assim que a palavra diz. Oremos ao nosso Deus. Eterno Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Graças te damos, meu Deus, por mais essa graça que o Senhor nos concede durante essa madrugada, do amanhecer desse domingo, que aqui estamos na tua presença, Pai, no nome de Jesus, para levar o estudo da tua palavra, o conhecimento da tua palavra à tua igreja. Desperta a tua igreja, abre os olhos da tua igreja, Pai, abre os olhos espirituais, dá entendimento à tua igreja. Espírito Santo, concede o discernimento da tua palavra à tua igreja, a igreja do Senhor Jesus. Dá discernimento, Senhor. Desperta a tua igreja para ler a palavra, para examinar as Escrituras, de maneira, meu Deus, ao qual Jesus nos ensinou, de maneira criteriosa, em busca da vida eterna e do conhecimento que ela diz a respeito de Jesus. Abre a tua igreja, abre o coração da tua igreja, abre os olhos da tua igreja. Que o tesouro da tua igreja seja o reino dos céus, para que ela possa colocar o coração no reino dos céus. Como disse Jesus, abençoa, Pai, a vida de cada um. Dá um domingo abençoado, agraciado, guardado, protegido pela tua graça, pelo teu amor, pelas tuas misericórdias. Nos livra de todo o mal que há nesse mundo, de todo homem mau e perverso. Nos guarda, nos protege desses falsos enganadores, desses, meu Deus, que pregam heresias, que enganam em prol de si próprio, buscando o seu próprio benefício, sua regalia, buscando se enriquecer para ostentar essas riquezas. E não olha, meu Deus, para os teus filhos que necessitam de ajuda, de socorro,
de dividir a carga com alguém e não aparece ninguém para dividir a carga. Tem, mas não querem. Porque foram enganados, iludidos, seduzidos nos seus corações pelo diabo. A ponto de muitos mentir até o Espírito Santo. Senhor, tem misericórdia da tua igreja. Tem compaixão da tua igreja. Olha para a tua igreja, meu Deus. Com todo esse zelo que o Senhor tem pelo que é teu, no nome de Jesus. Abençoa, Pai. Salva essa nação, salva esse país. Seja repreendido toda a hoste espiritual da maldade. Todo o príncipe das trevas desse século. Seja repreendido na autoridade do nome de Jesus. Todo principado, toda potestade. Em nome de Jesus. Todo dado inflamado do maligno, toda seta que assola o meu dia, toda ordem de mortandade, todo demônio que se rasteja meu dia, seja repreendido, cancelado. Todos os planos deles contra a tua igreja, Pai. Cancela com fundamento os planos dele, em nome de Jesus. E que tua igreja, o teu povo, teus ungidos, os verdadeiros, teus ungidos, os verdadeiros escolhidos do Senhor, sejam guardados e protegidos. Que a tua igreja seja guardada e protegida. Em nome de Jesus, Pai. Nós pedimos pela tua igreja, pelo teu povo. Abençoa cada um, abençoa lá e a família de cada um. Olha para a necessidade, supra as necessidades de cada um dos teus filhos, em Cristo Jesus, como a tua palavra nos garante. Abençoa Israel, Jerusalém, prospera. Livra Israel de todos esses inimigos que têm se levantado contra eles. Derrota-os, em nome de Jesus, Pai. Porque tu és o guarda de Israel, tu és o protetor de Israel. Jesus, tu és o nosso galardoador. Então nos abençoa, Pai. Derrama cada vez mais a tua graça sobre a nossa vida, nosso lar, nossa casa, nossa família. Repreendemos toda doença, todo espírito de enfermidade, todo mal. Estende, Pai, as tuas mãos dadivosas, poderosas, milagrosas, sobre a nossa casa, sobre as nossas vidas, sobre o nosso lar, sobre a vida dessa pessoa, sobre o lar dessa pessoa, a família dessa pessoa. Na autoridade do nome de Jesus, nós oramos e te agradecemos, Pai. Tenha um dia abençoado, tenha um domingo abençoado, meu amado. O Senhor seja contigo, Deus de Jacó te proteja. E até a próxima oportunidade, em nome de Jesus. Amém.